Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Aleluia. Bom estarmos aqui unidos e reunidos para juntos adorar a esse Deus que cuida dos seus. Aleluia. Essa noite Deus está assinando o decreto. Essa noite Deus está dizendo sim para uma causa impossível na sua vida. Aleluia. Essa noite Deus está assinando vitórias que serão memoráveis. E o povo, a sociedade, teus vizinhos, tua família vai contemplar que verdadeiramente só o Senhor é Deus. E vão dizer: só Jesus para fazer isso. Só Jesus para fazer isso, porque a tua causa para muitos era impossível. Aleluia. Mas hoje Deus está dizendo sim. O tempo de espera Ele finaliza hoje, porque é hoje que Deus vai agir na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz mais uma vez, igreja. Graça e paz. Aleluia. Como é bom estarmos aqui quarta-feira, vendo vocês aqui, participando dessa comunidade, os irmãos unidos, louvando, expressando com sua alma aquilo que Deus se agrada, o verdadeiro louvor. E essa noite, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e acompanhemos o que Deus tem para as nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele trabalha no improvável, no impossível. É o melhor ambiente para Ele. E gostaria que vocês abrissem Salmo 126, ligassem suas Bíblias. Aleluia. Aleluia. A gente vai fazer uma leitura, uma viagem sobre esse cântico de peregrinação, esse cântico de degraus, que traz uma mensagem muito profunda para o povo de Deus. E diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Algumas versões falam dos ribeiros do Neguebe. E o 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aleluia. Você crê nessa palavra? Você crê que é chegado o canto de alegria? Aleluia. Você crê que é chegado o canto de alegria na sua vida? Aleluia. Então aplauda o Senhor. A Ele. Se é para Ele. Porque é chegado um novo tempo. Aleluia. Maravilhoso Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer e engrandecer, Senhor, por essa noite. Assim como fizeste no passado, Senhor. Assim como manifestaste o teu poder, tua majestade, a tua bondade, Senhor, a Abraão, a Moisés, a Davi. Manifesta também em nosso meio, Senhor. Porque tu não mudaste, o teu poder continua o mesmo, Senhor.
Não há causa impossível para que tu não possas resolver, Pai. E louvamos o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em cada coração para agir conforme o que lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no livro de Salmos, nós encontramos muitas mensagens. O livro de Salmos ele tem uma característica de ser um livro poético e por expressar emoções, por expressar situações que o salmista, foram muitos, estavam passando situações de vitória, alegria, tristeza, derrotas. E eles escreviam isso com toda a sua alma. E eles escreviam. E muitas das vezes nós observamos que no Salmo ele começa em um tom, em uma situação de tristeza. No meio, aquele discurso, aquela narrativa, ela começa a mudar um pouco. E no final a gente vê um desfecho feliz. Quando nós começamos a analisar esse Salmo, nós observamos, é como se ele tivesse começado pelo meio da história. E ele começa já falando do que foi que Deus fez. E vamos mergulhar um pouco nesse contexto do Salmo 126. E essa noite eu não vou pregar. A gente vai refletir um pouco sobre essa mensagem que Deus tem trazido à sua igreja. Mas o Deus é o mesmo. Aleluia. Deus ele faz como Ele quer. E o improvável é um cenário que Deus gosta de fazer milagres. Aleluia. Então, esse versículo, versículo 4, ele fala exatamente do ponto central da mensagem. Há um pedido, Deus, restaura, Senhor. Um pedido de restauração. E esse pedido de restauração é um pedido para mudar a sorte. Mudar o rumo da história do seu povo. Como as torrentes do Negueb. Nessa versão, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, fala exatamente de uma região de Israel, região do deserto de Negueb. E nesse deserto, ele tem muitos mistérios que até hoje, os cientistas estão descobrindo coisas novas. E esse Salmo 126, ele tem muitas fases. E a gente vai entender um pouco dessas verdades essa noite, amém? Primeira pergunta, quem foi que fez essa oração? O Salmo 126 é uma oração. É um cântico, é uma poesia. Qual era o motivo desse salmo? E por que esse salmo ele é tão importante? Não estou dizendo que é o mais importante, mas ele é muito importante para o povo de Israel. Agora, entendendo um pouco esse contexto. A história de Israel é marcada por muitas guerras, por muitos reis. E eu vou começar ali de Davi. Esse panorama histórico aqui, ele antecede esses reis. Mas para facilitar e, vamos dizer assim, ficar mais centralizado dentro do que a gente quer falar essa noite, a gente vai começar com Davi. Então, no livro de 1 Crônicas, no livro de Salmos, a gente tem muita coisa falando sobre o reinado de Davi. Ele reinou por 40 anos. Na sequência, seu filho deu continuidade, Salomão. Depois de Salomão, as coisas não deram muito certo. O reino que estava unido, ele começou a se fragmentar. Houve a separação. E exatamente nessa separação, essa situação de separação favoreceu exatamente o que a gente chama de cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos, né? Então, nesse período aqui, quando o reino foi dividido, um reino que era forte, um reino que era unido, quando foi dividido, antes de ser dividido, houve algumas rebeliões, algumas situações complicadas,
E dentre elas nós podemos observar que quando o povo está unido, o povo vence. Satanás não tem autoridade para investir em uma igreja unida, que está reunidos em um só propósito. É todos chorando pelas dores e todos se alegrando pelas celebrações. E isso é símbolo de unidade, de união. E quando o povo se fragmenta, Satanás fica fortalecido. E foi nesse período que o reinado foi dividido. A Bíblia fala que os babilônios que dominaram o mundo viu essa fragilidade, esses pontos frágeis, e invadiu Israel e levou cativo muitas pessoas. Nesse período que durou 70 anos, foi um período de muita amargura, de muita tristeza, de muita opressão. A divisão começou com o reino do norte e com o reino do sul. No norte tínhamos Jeroboão e ao sul Roboão. Apesar de ser nomes bem parecidos, eles não tinham grau de parentesco, né? Roboão seguiu aí a descendência de Davi. E interessante que durante esse período, a gente vai ver muitos detalhes de derramamento de sangue, muitas tragédias. Esse período chamado de cativeiro babilônio foi um período que antecedeu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, né? As motivações a gente poderia resumir, foram muitas, mas principalmente desobediência. O povo se enfraquece porque ele está em desobediência a Deus. E durante a desobediência, por castigo, Deus possibilitou, permitiu que o inimigo se apropriasse daquele povo. Então o povo foi levado cativo, e a gente nos dias atuais, a gente está vivendo com guerras aqui, não no nosso estado, mas assim, na região de Israel, na região da Europa e outros países. Todos nós temos visto que uma guerra ela proporciona, que ela faz todo um estrago social, crianças, adultos inocentes sofrem, são humilhados. Uma das maiores humilhações é a humilhação da privação. Às vezes querer água e não ter água, querer um alimento e não ter aquele alimento. Opressão, humilhação. Interessante que muitos não sobrevivem a esse período. Eles foram levados como escravos. Então, analisando de uma forma bem geral, nós temos aqui 600 anos antes de Cristo. Aí tivemos o exílio e tivemos a fase do pós-exílio. O exílio, ou vamos dizer assim, a fase da guerra propriamente dita, né? Nós teríamos aqui Daniel e Ezequiel, eram conterrâneos dessa fase. Estavam vivendo naquele período. E o pós-exílio, nós podemos falar ali que aqueles dois sacerdotes fizeram um excelente trabalho. Eles realmente foram genuinamente homens que se colocaram na brecha para fazer a vontade de Deus, Esdras e Neemias. E os profetas do pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. E o Salmo 126, ele foi escrito exatamente na fase do pós-guerra. Tinha passado esse período, tinha passado aquela tribulação, quando o salmista começa a falar, no primeiro versículo, da bondade e da misericórdia de Deus para com o seu povo. Aleluia. Então a primeira mensagem, a gente poderia falar aqui em várias mensagens, vamos começar aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A sorte de Sião, quando Ele restaurou. E nós podemos observar que é um momento que a realidade, ela supera a expectativa. Você pode ter um sonho. Você pode ter um desejo muito forte no seu coração. Mas às vezes, quando aquele sonho é realizado, não era tanto quanto a sua expectativa. Essa noite é uma noite de adoração. É um culto, né? Culto de quarta-feira são cultos de ensino. E observando esse detalhe, nós temos um direcionamento, uma metodologia hoje um pouco diferente do convencional, mas dentro da proposta
para os cultos da quarta-feira. Amém? Então temos aqui uma realidade superando a expectativa. Olha só. E a segunda mensagem, a nossa boca ela se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então a gente começa a ler todo esse salmo, a gente começa a viajar no tempo. Então a boca se encheu de riso, a expressão de alegria, o corpo fala por si só. Às vezes a gente chega aqui na igreja, só Deus sabe. As pessoas às vezes nem percebem. Nós chegamos às vezes tão abatidos. E às vezes forçamos um sorriso por educação. Às vezes chegamos aqui aos pedaços. E às vezes nem sabemos como conseguimos chegar até aqui. O nosso corpo denuncia o que está acontecendo dentro da alma. Mas o contrário também é verdadeiro. Ou seja, quando estamos profundamente abatidos, o corpo denuncia, mas quando estamos também muito alegres, muito felizes, por milagres que Deus tem feito, é impossível que as pessoas não percebam. É um sorriso de um lado ao outro. E ele estava falando exatamente disso, porque nós temos emoções, nós temos corpo, alma e espírito. E essa expressão do que está dentro do nosso corpo, lá no íntimo, na nossa alma, é refletida através da nossa expressão corporal. E por que toda essa alegria? Porque a misericórdia do Senhor, ela aconteceu de uma forma de repente. Eles estavam há muito tempo sofrendo, mas ele não esperava que seria tão rápido. Até hoje Deus faz dessa forma. A vitória está tão perto, e você pensa que vai demorar tanto, e Deus já está assinando a tua bênção. E quando nós estamos muito felizes, como é que você se comporta? Como é que eu me comporto? Tem pessoas que muita alegria chora, se deita, outros pulam, gritam, choram, proclamam, anunciam, outros ficam calados. Mas a vontade de Deus é que o nome dele seja proclamado através dos seus feitos. Em Filipenses 4:4, nos traz uma ordem: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ou seja, a alegria aqui é uma atitude. Não devemos nos alegrar somente quando as coisas vão bem. Eu resolvo, eu decido me alegrar. Apesar das dores, apesar das tribulações, mas o que habita dentro de mim é muito maior. Se Deus é por nós, quem? Aleluia. E a terceira mensagem, no terceiro versículo, ela traz algo assim: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E nesse versículo, ele traz uma mensagem interessante. A sociedade, as pessoas, elas reconhecem que não foi seu mérito. Elas começam a ver só Deus para fazer aquilo. Só Deus que fez aquilo. Não tinha como. Interessante que, apesar de que muitas vezes as pessoas tendem a nos colocar em uma situação inferior, como filhos diante de Deus. Mas o mais interessante, quando Deus faz algo estrondoso, algo muito grande, algo miraculoso, verdadeiramente grandioso, a tua família, a tua vizinhança, até pessoas que nem te conhecem, vão testemunhar que aquilo ali não foi seu mérito. Aleluia. E isso justifica o sorriso. Eles estão assim rindo demais, esse povo, porque eles passaram 70 anos no cativeiro, chorando, sendo humilhado, passando por privações.
Mas o Deus deles libertou ele. Por isso que eles estão assim que nem maluco, rindo à toa. Pulando, esbanjando alegria. O povo reconhece. E o povo justifica o motivo da tua felicidade. Aleluia. E eu fico muito feliz. Porque eu acredito que vocês também já passaram por isso. A alegria é tão forte que ainda que você feche os dentes, você não consegue. De tanta felicidade. E Deus tem me proporcionado esses momentos também. Aleluia. Mas a próxima mensagem, nós temos aqui uma atitude agora nossa. O que o povo fala, quando eles reconhecem que realmente foi Deus, nos coloca em uma posição, eu vou dizer assim, de decisão. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. No versículo anterior fala, o povo estava falando por eles. E agora nós temos a confirmação, verdadeiramente foi o Senhor que fez. Essa é a vontade de Deus. Quando Ele entregar algo nas nossas mãos, quando Ele te entregar aquela bênção, você saiba e lembre-se que deva-se dar a glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo mérito da causa ganha deve ser dada unicamente ao Senhor. Aleluia. Isso é o auto-reconhecimento. É a fase que você vai concordar verdadeiramente, você está certa. Foi Deus. Adoração, glorificação a Ele, através dessa simples atitude, dessa confirmação. Mas o livro de Atos 12, 23 fala de uma história que teve gente que não fez o que Deus gostaria que fizesse. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Deus fez grandes coisas, mas aquele homem não reconheceu, achou que era mérito dele. E isso traz uma abominação, um ódio no coração de Deus. Em Daniel 5, 17 ao 28, nessa versão, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, mas o Senhor aqui, não o Senhor maiúsculo, não o nosso Deus, Senhor, rei Nabucodonosor, não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, e decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras. Mene, mene, tekel e parsim. Foste pesado e encontrado em falta. Então a sentença de Deus para Nabucodonosor foi exatamente viver como um animal no campo. Perdeu a razão porque esse homem não deu a glória a Deus. Ele achava que era mérito, a capacidade era dele. E quando nós estamos aqui adorando a Deus, falando, Deus, como é bom depender de Ti. Nós estamos reconhecendo que nós não podemos fazer absolutamente nada se Deus não estiver conosco. Que essa dependência seja enaltecida em nossas vidas. Depender de Deus é a melhor coisa, a melhor atitude. Muitas das vezes queremos resolver tudo na força do nosso braço. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. E a determinação, a ordem é que venhamos então celebrar. Deus fez grandes coisas e você vai celebrar. Amém? E você vai falar assim, Deus fez grandes coisas na minha vida e eu celebrarei. Eu viverei esse milagre, exultarei e valorizarei esse feito que Deus fez na minha vida. Às vezes Deus faz algo tão grande, tão prodigioso, mas o que acontece? Muitas das vezes, parece que nada aconteceu. Estava angustiado. Acho que o telefone do pastor nem parava de tocar. Mas quando Deus faz o milagre, parece que nada aconteceu. Não houve-se um barulho de alegria, uma manifestação de gratidão, de alegria a Deus. Isso entristece o coração do nosso Pai.
E o quarto versículo, o ponto central dessa noite, dessa mensagem, é exatamente o pedido de restauração. A nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Esse versículo ele fala tanto, mas tão forte. Porque nessa oração que o povo estava fazendo, passando por aquele período de humilhação, de angústia e de tristeza, aquele povo teve uma sabedoria de fazer uma oração diferente. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como? Advérbio comparativo. Ele faz uma comparação como as torrentes do Neguebe. Ele não estava simplesmente pedindo a Deus um milagre, ele queria o milagre. E isso fala de como muitas das vezes a gente se direciona nas nossas orações a Deus. Muitas das vezes nós pedimos, Deus, me dá aquilo ali de qualquer jeito mesmo. Deus, eu quero um carrinho, mesmo que seja velho, caindo nos pedaços, mas já serve para mim. Aí Deus dá um carrinho velho, caindo nos pedaços, você vai ter dor de cabeça e não vai nem conseguir se locomover. Eu já orei assim e paguei pelo preço. Eu sei o que é isso. Mas a vontade de Deus é que você especifique. Como é que você quer? E esse povo, ele estava dizendo assim, restaura a nossa sorte. Mas não de qualquer jeito, Deus. Restaura como as correntes do Neguebe. E aí a história fica interessante. Alguns filmes a gente assiste assim, até a metade do filme a gente não entende nada. Parece que ele começa de trás para frente. Aí depois ele vai começar a explicar os detalhes. Parece que é isso aqui. Parece que essa história, ela tem essa característica, esse autor, ele tem essa expressão. E essa comparação do Neguebe. Alguém sabe aqui o que é o Neguebe? Amém? Então poucas pessoas sabem o que é Neguebe. A gente vai falar com o Neguebe, uma coisa tão próxima da nossa realidade. Mas o povo queria, como as fontes, as torrentes do Neguebe. Neguebe trata-se de um vade, não é? O vade é como se fosse aqueles ribeiros temporários que a gente tem aqui no sertão. Ou um oásis. E essa região desértica de Israel, ao sul de Israel, que representa 60% do território de Israel, é o deserto de Neguebe. E quando a gente lê, à primeira vista, como um milagre, como as fontes do Neguebe, o que esse povo estava querendo falar? Parece que não tem muita lógica. Talvez fosse mais interessante como uma cachoeira, ou ele comparasse como um oceano. Mas como as fontes do Neguebe, e no deserto tem algo tão estrondoso assim, ao ponto do povo pedir uma libertação com essas características? Então nós temos aqui o Neguebe, em algumas versões Negev. E aqui tem um mapa de Israel, para a gente entender a dimensão. O mapa de Israel, essa parte azul aqui do mapa. E nessa parte aqui a gente vê um formato parecido com o nosso estado aqui, o estado do Maranhão, o estado do Piauí, né? Bem comprido, um finalzinho dele aqui é um formato triangular. Aqui uma fronteira com o Egito, uma fronteira lá com a Jordânia. E nessa região aqui, que foi destacado naquele mapa lá, na parte em vermelho, é toda a região do deserto de Neguebe. 60% do território é desértico. Assim como o nosso sertão aqui, tem o alto sertão, tem o médio sertão, tem o alto sertão, o baixo, o médio, alto sertão, eles também têm isso. Só que o nível de aridez dessa região é muito superior ao nosso sertão aqui brasileiro. E aqui a gente pode observar nesse detalhe em amarelo, nessa região aqui do deserto, essa região sul de Israel,
o índice de chuvas durante o ano. Eu trouxe esses números aqui só para vocês se situar. Menos do que 200. Então, a parte mais seca aqui do nosso estado de Alagoas, ela chega a 600 milímetros de pluviosidade anual. Então, vamos dizer que o nosso deserto é aproximadamente 4 vezes mais confortável, com mais chuva, do que aquele deserto do Negev. E apesar de tudo isso, nesse segundo mapa, nessa parte em laranja, eles têm ainda uma produção de uvas para a produção de vinho, para exportação, de alta qualidade. Isso acontece no Negev? Acontece no deserto. Acontece no deserto de Negev. Mas por quê? Por que Negev? Por que deserto? E nós temos algumas perguntas aqui. Primeiro, o deserto faz parte das grandes batalhas, dos grandes eventos do povo de Deus na Bíblia. Homens como Moisés, homens como João Batista, o próprio Jesus foi ao deserto. E nós também. Muitas das vezes Deus nos coloca no deserto. Porque no deserto é um lugar do improvável, onde Deus manifesta aquilo que Ele gosta de manifestar, o impossível. Onde é um ambiente menos propício para você frutificar. É exatamente nesse lugar que Deus coloca você. Porque você vai ter certeza que eu não vou frutificar. Todo mundo vai dizer, você não vai frutificar nesse ambiente. Mas é exatamente ali que Deus vai fazer você prosperar. Exatamente nessa situação que Deus vai fazer o nome dele ser glorificado. O deserto é o lugar onde Deus corrige. Sim. Onde Deus prova, onde Deus castiga também. Eu poderia dizer que o deserto seria o laboratório de Deus, né? Lugar mais improvável, o lugar do aperfeiçoamento. Muitas das vezes entramos no deserto. Deus nos coloca no deserto. Ninguém entra por livre e espontânea vontade. Eu gostaria até de conhecer alguém que quer entrar no deserto aqui. Alguém diz amém? Não. A gente quer sair do deserto. Mas o deserto é um lugar onde Deus nos aperfeiçoa. Onde faz a gente entender o que é essencial. E muitas das vezes, por que Deus coloca a gente no deserto? Para que você entenda que no deserto, o que mais importa é a tua comunhão com Deus. Às vezes estamos cheios de coisas, tantas tribulações, tantas atribuições do dia a dia, tantas responsabilidades, e não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para nada. Aí Deus coloca no deserto. Aí lá no deserto, a gente vive uma vida minimalista. A gente só quer um pouco de alegria, um pouco de paz. A gente já perde o prazer do excedente, do adicional. A gente quer o básico. A gente quer poder falar, meu Deus, eu quero ter uma noite. Eu quero conseguir dormir. Outros estão passando pelo deserto da angústia de uma enfermidade. Passa noites e noites. Às vezes controlado por máquinas. Não consegue respirar. Muita gente só fala assim, Deus, eu queria somente um pouquinho, Senhor. Dormir alguns minutos. Dormir é um luxo. Poder tomar água, tem pessoas que não podem tomar água, devido às suas limitações físicas. Sente sede, mas não pode. Os rins estão falhados, estão com problema. Existem pessoas que têm problemas cardíacos seríssimos, que nem uma emoção muito forte pode ouvir, que se ele bater demais, aquela pessoa pode bater as botas. No deserto a gente entende o que é realmente mais importante. E quando saímos do deserto com esse entendimento, aí Deus ele faz um milagre. Aí Deus, as outras coisas começam a ser acrescidas na vida dessa pessoa. Esse é o deserto de Negev. Região árida, seca. E você pode observar que no meio desse deserto
uma produção de vinhas de altíssima qualidade. Os improváveis de Deus florescendo no meio da tribulação. A igreja Maná, passando por tantos problemas, mas está florescendo. A sua vida, a nossa vida, ela não depende do governo. Ela não depende da conjuntura política, econômica, para que as coisas venham a fluir. A nossa vida depende da provisão de Deus. Então, o deserto também faz parte da nossa realidade aqui de Alagoas. Essa foto foi retirada de uma manchete, onde falava de um período de longa estiagem. E o nosso sertanejo tem sofrido com a escassez, com a falta de água. Mas no Negueb, coisas não somente grandes, mas coisas assustadoras também acontecem. Como isso aqui. Essas são as fontes, ou as torrentes do Negueb. Os rios passam a maior parte do ano seco. Ou seja, são os rios temporários. Quando a gente passa pelo sertão, e quem já foi em Duas Riachos, quem já foi ao sertão, deve ter observado algumas paisagens, onde você vê ali pontes, leitos de rios, somente as marcas da água, mas seco, cheio de pedras. E no deserto do Negueb, a gente tem esse fenômeno das torrentes inundarem de uma forma repentina. E a quantidade de água é tão grande, é tão assustadora, é como se fosse um sinal de Deus, que quando Ele determina, as bênçãos são com tanta intensidade, que quem estiver no meio do caminho, os obstáculos que estiverem no meio do caminho, sai destruindo tudo, para que você seja abençoado, para que você receba a provisão de Deus. E a gente pode lembrar disso, lendo o Salmo 46, que diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo, e diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aleluia, glória a Deus, serei exaltado sobre a terra, aleluia. Em 1 Samuel 2:8, nós podemos ver também a manifestação de Deus. Ele levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas, Ele tira o necessitado. Coloca-os entre, fala comigo, príncipes, e os que faz em lugares de honra. Vamos, ao Senhor pertencem, e sobre eles, se os alicerces da terra pertencem ao Senhor, para nos abençoar, Ele pode abalar os alicerces da terra, de forma assombrosa, como está acontecendo com esse rio, que está nascendo. Durante um período muito curto de chuva, as águas se acumulam na região superior daquelas montanhas, mas aquele solo, aquela argila ali, ela tem uma característica, ela não possibilita que a água desça, seja absorvida pelo solo. E aquilo ali vira lagos, vira piscina gigantesca, e uma piscina vai se colando, vai se juntando a outra, e a outra, e a outra. De repente a gente tem uma grande quantidade de água ali. E de repente, um vento muito forte, ou um outro fenômeno da natureza, faz uma parte daquelas montanhas, que é como se fosse uma grande piscina, lá no topo das montanhas, começa a desabar. E quando isso acontece, as torrentes do Negueb começam a se manifestar. E esse aqui seria o primeiro estágio do renascimento dos rios.
Os rios, que é um período seco, passa grande parte do ano por um período de estiagem. E o mundo todo, muitos turistas vão lá nesse período para contemplar esse fenômeno que tem despertado a curiosidade de milhares e milhares de pessoas. Então, é como se fosse uma barragem que estourou lá na natureza, lá no alto da montanha, e ela sai descendo com uma grande velocidade, uma grande quantidade de água. E aí começa a virar as torrentes, uma intensidade muito forte, né? Ao ponto de causar acidentes, ao ponto de causar alguns estragos na natureza. E a gente observa que as torrentes do deserto, do Negueb, ela tem um poder de assombrar também as pessoas. A intensidade, a gente já visualizou nos noticiários, quando chove de forma muito intensa, a quantidade de carros que aquilo ali arrasta, casas, pontes, é basicamente isso, as torrentes do Negueb. E isso pega pessoas desavisadas, porque nem sempre está chovendo, nem sempre tem um temporal, às vezes um dia seco, e de repente as torrentes do Negueb começam a jorrar. E quem está ali no meio daqueles rios pode ter um grande susto, ou se acidentar, ou até morrer, como tem acontecido. A imprensa israelita internacional tem até falado de alguns casos dos desavisados. E por isso que eu digo, não esteja no caminho daqueles que servem a Deus. Porque quando ele soprar o vento da vitória, vai saindo tudo que está pelo caminho. Tudo que estiver impedindo será destruído. O arco, a lança, as dificuldades serão destruídas pela manifestação do poder sobrenatural de Deus. E uma das coisas que chama a atenção é que esse fenômeno, a maioria das vezes, acontece de forma muito, mas muito silenciosa. Alguns instantes, por uma questão de segundos, o cenário muda totalmente. Então nós temos aqui o renascimento de um rio. Renascimento do rio após anos de seca, dando às pessoas e em todo o mundo a oportunidade de ver essa grande maravilha do deserto. E aqui nós podemos observar, aqui na plenitude, no auge, montanhas, cachoeiras sendo formadas, anunciando verdadeiramente que Deus é poderoso. Então, quando a gente está lendo aquele salmo, e ele diz, olha, liberta, muda a sorte, Senhor, mas muda de uma forma diferente, faça como as torrentes do Negueb, com força, com estrondo, de forma poderosa, Senhor. Manifesta a tua graça. E o nosso Deus, Ele é generoso. Deus, Ele não é mesquinho quando Ele quer abençoar o seu povo. Ele dá em abundância para que você transborde e transborde na vida de outras pessoas. Eu não sei o que é, nem o que você tem pedido a Deus. Mas o Deus que restaurou a sorte, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová El Shaddai, Ele se manifestou. O Deus que cura, Jeová Rafá, Ele se manifestou. E esse Deus, Ele não vai, Ele já está se manifestando na sua vida. Aleluia! E o que Ele vai fazer vai ser estrondoso, vai causar espanto, admiração, e vão dizer verdadeiramente, só Deus que faria aquilo na vida daquela pessoa. Aleluia! E aqui, o cenário antes das torrentes do Negueb, seco, um ambiente totalmente árido, e ali depois que esse rio passa, muda totalmente o cenário. Não é diferente do que a gente já viu no sertão. Às vezes a gente observa, eu tenho passado com alguma frequência nessa região, e às vezes só algumas gotinhas de água
parece que faz surgir gramas verdejantes praticamente de forma repentina. E alguns estudiosos da biologia têm traçado algumas metas para identificar e até entender essa genética dessas plantas do deserto, porque com tão pouca água, às vezes em um dia, ou menos de que um dia de chuva, muda totalmente e você nem sabe se realmente você está no sertão. E é exatamente isso que acontece lá, no deserto do Negueb. Apenas uma chuva, apenas as torrentes do Negueb, transbordando ali, muda o cenário, ao ponto de transformar aquela realidade infrutífera, infértil, improdutiva, improvável, em algo que causa espanto e admiração em todo o mundo. Aleluia! E o versículo 5, ele fala de uma trajetória importante. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E nós temos aqui lágrimas, nós temos sementes, temos a terra. São os elementos que o salmista fala. Ele fala que quando a gente está semeando, mas ele fala de uma semente especial. Não é qualquer semente que vai brotar. Ele fala de uma continuidade que, apesar da dor, contudo dizendo que você tem que parar, mas mesmo com lágrimas, e as vozes dizendo, você tem que desistir, você tem que parar, você não pode continuar fazendo isso que você está fazendo. Isso muitas das vezes se recai no peso de algumas pessoas acharem que estão trabalhando em vão para Deus. E quando nós estamos envolvidos, mesmo que com dores e com lágrimas, e você não para, eu vejo continuidade, é chorando, com todas as limitações, e as tuas lágrimas, elas são recolhidas por Deus. E a continuidade fala de propósito. Aqueles que não desistem do seu propósito, mesmo com tantas objeções e dificuldades, eles continuam perseverando, mesmo com todas as oposições, eles refletem o fruto do Espírito. Essas pessoas, elas vivem esse princípio. Essas pessoas dita filhos do Deus Altíssimo, eles vivem esse princípio. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, amém. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha só, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo. Então, no livro de Salmos 56:8, nessa versão diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão escritas elas no teu livro? Isso atesta que as tuas lágrimas, elas são contabilizadas por Deus. O teu choro está sendo observado por Deus. O teu choro, as tuas lágrimas, elas servem para fazer brotar uma semente, a semente do Evangelho, da verdade, do caminho que é Cristo, da entrega, da devoção. E quando nós estamos chorando por essa causa, a causa maior, a causa de Deus, a palavra de Deus, ela nos traz uma verdade poderosíssima. Essas pessoas, elas voltarão, elas saem, não sabe se volta. Sai de casa, não sabe como é que vai ser o seu dia. Vocês saíram, mas não sabe como é que vai ser a quinta-feira. Mas a palavra diz o seguinte: se você sai andando e chorando enquanto semeia, a palavra de Deus, quando você volta, tem surpresa de Deus, tem presente de Deus, tem as torrentes do Negueb sobre a sua vida, aleluia, abrindo portas, tornando aquele deserto, aquela região infrutífera, em altamente frutífera, para a glória de Deus.
E esse versículo ele traz uma ideia de movimento. E aí eu falo que a vontade de Deus é que a gente não desista nunca. Só tem um interessado, que você entregue tudo. O teu ministério, o teu propósito. Só tem um que está interessado, aquele que não quer ver a tua vitória. Mas o próprio Deus, Ele conhece as tuas limitações. Ele sabe que muitas das vezes você se vê impossibilitado. Você se vê tão pequeno diante de tantas pessoas. Talvez você se ache incapaz. Mas se Deus Ele te chamou, é porque é Ele que vai capacitar. Se Ele te chamou, é porque Ele quer fazer aquilo que ninguém acredita, que ninguém visualiza que Ele vai fazer. Aleluia. E aí nós temos que voltar para a questão da semente. Que tipo de semente você tem semeado? Qual semente? A tua semente, as tuas lágrimas, movimento, semeadura, fala da nossa vida cristã, do nosso dia a dia, onde a gente não pode parar jamais, perseverar, continuar. A mensagem é continuidade, é um ciclo, um dia após outro. Cada dia Deus tem reservado as suas surpresas, os seus presentes, as suas bênçãos. Eu não vejo aqui aqueles que saem, não, aqueles que ficam parados. Não, não é para aqueles que estão parados, ou aqueles que estão pensando em parar. É aqueles que saem andando e chorando. Enquanto semeia, Ele voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Se você pensou em parar, Deus Ele está dizendo, é para aqueles que estão andando. É para aqueles que estão em movimento, semeando. Eu não posso semear em um lugar só. A semeadura envolve movimento. A gente tem que espalhar o bom perfume de Cristo, espalhar, testemunhar os feitos do Senhor. E nós semeamos quando nós deixamos que o Espírito Santo age em nossas vidas, quando nós manifestamos verdadeiramente o nosso propósito, sendo sal e sendo luz aqui. Não é em outro lugar, é aqui. Aqui. Onde você estiver, o aqui é o lugar onde você deve ser sal e deve ser luz. Então, movimento. E nós não devemos parar. Aleluia. A qualidade das tuas sementes, das tuas lágrimas, ela é o tempo todo analisada por Deus. E quando nós chegamos nessa fase, nós podemos então contemplar verdadeiramente quanto Deus Ele é maravilhoso.